A papisa Joana, que era tido como João, tinha um amante e em uma procissão, indo para a igreja de Latrão, entrou em trabalho de parto, acabou morrendo ali. O Estevão VI, que era amante de Agiltrudes, ou Agiltrudes, uma mulher que influenciou e governou no lugar do Papa durante um bom tempo ali, manipulando os papas. Chegou a ser amante de 6 papas e destronava quem ela queria. Era amante de Estevão VI. E como Sérgio III também chamado de boca de porco. E esse era um período da chamada pornocracia papal, o governo das meretrizes, dos porões sombrios do Vaticano, papas que envergonharam a humanidade. Olá, eu sou o pastor Frank Lima, esse é o canal Abrindo a Mente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Ora, Joana, de 855 a 857, de ascendência inglesa e nascida na Alemanha. Ela tinha um amante chamado Frumêncio. Enquanto as pessoas achavam que tinha um papa que era homem, na verdade, era uma mulher disfarçada. Imagina se houvera ali o Espírito de Deus para revelar que o homem, o João, era na verdade a Joana. Mas geralmente é assim. As pessoas acreditam que tem um espírito ali operando, mas perante os olhos da multidão, a coisa é outra e ninguém percebe, né? Então, em uma procissão, ela deu à luz a uma criança, indo para a igreja de Latrão. Entrou em trabalho de parto e ali mesmo morreu. Foi um escândalo, mas na verdade, desde o início, as religiões funcionaram sempre com grandes escândalos. Estevão I, de 896 a 897, ele tinha a amante, a Agiltrudes ou Agiltrudes, que ela e ele desenterraram a carcaça de um antecessor do Estevão VI, que foi o chamado Papa Formoso. E ele julgou e condenou e expôs ao vitupério perante a multidão e jogou a carcaça no rio Tibre. Agiltrudes, esposa de Aguido Spoleto, a amante do Papa Estevão VI, ela manipulava o seu esposo, que era um governador. Imagina um governador na época na mão do Papa. O Papa, na verdade, é um rei, né? E Agiltrudes, ela foi responsável pelo encarceramento, maltrato e morte de 6 papas que foram seus amantes. Foi um período chamado período das meretrizes, ou da pornocracia papal. Imagina uma mulher que era muito tipificada por historiadores como Semíramis, porque Semíramis, a mãe e ao mesmo tempo esposa de Nimrod, era aquela que fazia um culto e ela mesma era deusa, chamada Rainha dos Céus, e as suas sacerdotisas ingeriam, misturados em uma taça, o sêmen dos vários homens amantes que estavam naquele culto. Hoje, eu posso dizer como pastor evangélico que a pornocracia, que o adultério está sendo feito com a palavra de Deus. É a palavra que é manipulada. Estão fazendo festa com a palavra. Através da palavra, ficam milionários. Eu digo que 16 anos de idade até hoje, quase 30 anos que eu servi na igreja evangélica, o que me restou foi um pouco de dívidas. Mas por quê? Porque o que veio para as minhas mãos eu reparti com pessoas carentes. O meu irmão mais velho falou várias vezes para mim, não conte nada que você fez. Se ele fosse Jesus, eu entenderia. Mas como Jesus não pediu isso, eu tenho de testemunhar e dizer. Me diga, o que foi que fez São Francisco da Itália? São Francisco, como nós conhecemos aqui no Ceará, de Canindé. São Francisco de Assis. O que foi que ele fez? Ele não pegou a herança dele, que era de pais ricos, e repartiu com os pobres e seguiu o caminho do Messias? É isso?
É isso que eu acredito, que eu procurei seguir, que outros seguem esse caminho, e pouquíssimos. Foi o que Jesus falou para o jovem rico: vá, venda o que tens, dê aos pobres, serás um tesouro no céu, venha e siga-me. Né? Muito bem. Então, Sérgio III, de 904 a 911, foi esse aqui que estava no auge do domínio das meretrizes. Não é? O apelido do Sérgio III, desse Papa, era Boca de Porco. Ele comia que só um porco. E muitas vezes, sentado em suas pernas, estavam mulheres e homens, que eram seus amantes. Ele era Papa. Eu gostaria de dizer aqui, eu não tenho nada contra a fé dos católicos. Pelo contrário, eu tenho a favor. Eu tenho muitos amigos católicos e amigos evangélicos também. Eu não estou falando sobre pessoas do século XXI, sobre que você tem culpa de nada disso, não. Eu estou pegando o que os historiadores mostraram sobre religiosos que envergonharam a humanidade. Então, o Boca de Porco, o Papa Sérgio III, ele foi amante da infiel Teodora I e de sua filha Marósia. E era um amante que dirigia o governo do Papa na época. Ele encerrou e matou na prisão, através de maltratos, o Papa Leão V. Apossou-se da mulher do senador romano, Guido Teofilato, e de sua filha, a sua esposa Teodora I e a sua filha Marósia. Né? A adúltera Teodora I teve 2 filhos. Um deles se tornou o Papa João XI. Meus queridos, nós poderíamos continuar falando aqui sobre uns 30 papas, mas por enquanto, para que o vídeo não demore muito, nós vamos encerrando por aqui. Eu quero que você pesquise a respeito dessas coisas, diga a sua opinião nos comentários com respeito. Na verdade, existem fontes para isso. Isso aqui é documento. Eu não sou irresponsável, eu não sou maluco. Eu sou pastor e fiz teologia. E as fontes que eu peguei foi de padres, foi de teólogos, foi de historiadores, pessoas que conhecem a Cabala, que conhecem a história do cristianismo. E é isso mesmo. A história das religiões é uma história horrorosa. A fé que nós temos no Criador é uma fé pura e que opera milagres e que opera mudanças boas e maravilhosas. Eu respeito a fé de todas as pessoas, de todas as religiões. E eu acredito que há um Criador que criou todas as coisas e que nos dá fôlego no nariz, que sustenta a nossa vida aí. Mas eu não acredito nas religiões, nas coisas que são materializadas para representar o Criador. As histórias são terríveis, desde o Nimrod, desafiando Deus, criando a Torre de Babel, iniciando as religiões horrorosas, se tornando para os homens ele mesmo um tipo de divindade. Até os imperadores romanos se fazendo de deuses, assim como o príncipe Herodes, que dando um discurso às pessoas judeus, disseram: isto não é voz de um homem, isto é voz de um Deus. E ele caiu, e foram ver nas suas vestes os seus restos mortais se decompondo diante dos olhos das pessoas, cheios de bichos e de vermes. Então veja só, e mesmo a história, quando começa com Constantino, dizendo que teve um sinal de uma cruz, e por aquele sinal venceria as batalhas de sangue, as cruzadas de sangue, para derramar sangue em nome de Deus, em nome de Jesus. Que história horrorosa. Foi o início da Igreja Católica, uma história horrível. E outra história horripilante também na época de 1516 de Martim Lutero, que não foi apenas dizer que o justo vive da fé e escrever 97 teses e pôr na coluna do castelo de Westminster na Alemanha contra o Papa. Não foi isso. Martim Lutero teve de lutar para dividir poderes. Ele, Zwinglio na Suíça e João Calvino. E tiveram de guerrear com espada na mão e derramar sangue também. E vem a história do cristianismo de uma forma horrorosa. Aqui no Brasil iniciou-se em 1911 com os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre, que eram maçons. A história relata, e sustentados pela maçonaria aqui, são sociedades discretas ou secretas lado a lado com alto espiritismo e magia negra. A magia negra usa os símbolos da maçonaria, a maçonaria usa os símbolos da magia negra. Isso é história. Isso pode ser rastreado, pesquisado, encontrado.
Eu digo porque tenho amigos que, sendo maçons, mesmo aqui no meu canal, eles têm conversado comigo essas coisas. E aí você hoje está servindo a Jesus, mas é da forma que ele pediu. Jesus pediu para você ler a Bíblia da forma que eles passam para você. Jesus pediu que você passasse o evangelho do século 21 e dissesse: procura a igreja evangélica mais perto da sua casa. Jesus pediu para você fazer coreografia e cantar em grupos de coral em nome de Deus e ficar dizendo glória, glória para ele. Um jovem desse: bom mestre, ele disse: por que me chamas bom? Ao invés de ficar me elogiando, me chamando de bom, pega a riqueza e parta com os pobres. Tem pessoas que passam a vida sem fazer uma caridade para um necessitado, mas ele canta, ele dança. Eu canto e danço como Davi. Ele faz caridade, ele dá dinheiro para levantar um templo enorme que Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. O templo do Espírito Santo é o corpo do ser humano. Então eu digo, esse evangelho que estão servindo no século 21 é um evangelho maçônico. As pessoas não sabem a que estão servindo, a que espírito estão servindo. Mas eu digo uma coisa: há pessoas fiéis. A igreja do Pai. E essa igreja verdadeira vai encontrar o seu caminho. E o caminho não é caminho de um templo, o caminho é espiritual. Até o cego encontrará. Então, meus amados, é isso por hoje. Um grande abraço em todos. Se quiser nos ajudar, torne-se membro do canal. E estamos juntos. Até o próximo vídeo.